Mas neste mês de abril, estamos refletindo na série É Chegado o Reino de Deus. O tema de hoje é Jesus, o amor entre nós. Com o nascimento de Jesus, o Messias de Deus, o reino dos céus se tornou presente no mundo dos homens, em nosso mundo. E eu estou focando a minha série de mensagens na pessoa de Jesus, porque Jesus é a manifestação mais clara do reino de Deus. Mas não podemos deixar de dizer que o reino de Deus e o mundo dos homens vivem em conflito desde a queda no Éden. E em nosso último encontro, falamos que a igreja ao longo dos anos foi construindo espaços sagrados e normas comportamentais para aqueles que desejassem se aproximar e seguir a Jesus. Esses espaços sagrados e as normas comportamentais foram normatizando a espiritualidade, transformando-a em religiosidade. A relação com Deus e a obediência aos seus mandamentos deixou de serem baseadas no amor e na liberdade dada por Cristo e passaram a ser baseadas na culpa e no medo de Deus, medo do inferno, medo do julgamento da própria igreja, medo também do julgamento das pessoas ou da sociedade da qual faziam parte estas pessoas. Também dissemos que se desejamos viver uma vida que agrade a Deus, que alegre o coração de nosso Pai Celestial, precisamos olhar para Jesus como referência e viver como Ele viveu neste mundo caído. Fundamentados no Evangelho de João, destacamos que Jesus sabia quem Ele era e qual a sua missão no mundo. E essa consciência o fez transitar por todos os espaços deste mundo, os ditos sagrados, assim também como os profanos. A consciência que Jesus possuía de si mesmo e de sua missão o levou a se relacionar com pessoas de todas as classes sociais, o fez sentar-se à mesa com religiosos, também com pecadores. A sua consciência de quem era e a sua missão o levou a se sujeitar às autoridades pagãs deste mundo, sem perder sua identidade. Jesus se tornou gente como a gente e transitou por todas as esferas deste mundo caído, sem pecar. Uma das evidências de que Jesus era gente como a gente, era que sempre que podia, celebrava a vida com seus amigos e discípulos. E sempre que o fazia, ele buscava glorificar o Pai por meio destas celebrações. Ele desfrutava do prazer de comer e beber do fruto do trabalho que o Pai lhe presenteava, mas também do prazer de dividir a mesa, as bênçãos de seu Pai com todos aqueles que desejassem sentar à sua mesa. Hoje veremos que esse Jesus do Evangelho de João, gente como a gente, foi nos dias de João e continua sendo a manifestação real do amor de Deus entre nós,
seres humanos. Jesus é a expressão máxima que podemos ter do amor. O amor de Deus por nós seres humanos é revelado por meio da pessoa de Jesus. João inicia o seu evangelho com a narrativa da encarnação do Logos, onde vemos o amor de Deus revelado através de Jesus. Ele é o Logos que revela o amor do Pai. Este é o primeiro ponto de nossa reflexão de hoje. Jesus, o Logos que revela o amor do Pai. Eu quero convidar você então a ler comigo João, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra, o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, o Logos, o poder sustentador e criador de toda a vida, de todo o universo, se encarna na forma de homem e se torna gente como a gente. Ele se esvazia de todo este poder inerente de seu próprio ser como Deus, de toda a glória divina, e se faz frágil como nós. Ele andou neste mundo por ele criado, sujou seus pés com o pó da terra, experimentou como todos nós o suor escorrendo em sua face por causa de um dia ensolarado na terra de Israel por onde caminhou. Sentiu nos ossos o frio do anoitecer, sorriu com as brincadeiras das crianças, celebrou a vida comendo e bebendo com seus amigos, enfrentou a opressão imposta pelos poderosos da religião e do Estado de seus dias. Foi gente como a gente. Este ato de esvaziamento de Jesus para ser homem como nós, gente como a gente, é um ato de manifestação do amor de Deus por nós pecadores. Por nós, seres humanos, que um dia rompemos com Ele no Éden. Embora, em Adão, nós falamos para Deus que não o queríamos como nosso Deus, que viveríamos para nós mesmos e seríamos senhores de nossas próprias vidas. Ele enviou seu Filho Jesus para dizer a mim, a você, a todos nós seres humanos, que Ele continua nos amando e nos desejando em seu reino. Então, embora Adão olhou para Deus e disse: eu não preciso de ti, eu serei autossuficiente a partir de agora, eu mesmo vou me sustentar, eu mesmo vou tomar minhas próprias decisões. E então ele se distancia de Deus, se afasta de Deus. Jesus vem e faz o inverso como homem. Jesus diz para o Pai: eu preciso de ti como homem, eu quero estar contigo. E ele se aproxima do Pai. Nós, em Adão, fizemos o mesmo movimento que Adão, nos distanciamos de Deus. Mas nós, em Jesus agora, também fazemos o mesmo movimento que Jesus, nos aproximamos de Deus. E nós só podemos fazer isso porque este Logos, este poder sustentador de toda a vida,
se encarnou, assumiu a nossa forma, morreu a nossa morte, pagou o preço dos nossos pecados, para que eu e você, nele, pudéssemos fazer este movimento em direção a Deus Pai, e pudéssemos agora viver reconciliados com Deus. Isto é puro amor manifesto a todos nós. Amém? João, em seu evangelho, também nos mostrou como Jesus revelou o seu amor, e o amor do Pai por nós na mesa. Portanto, iremos refletir em como Jesus revelou este amor através da comensalidade. Começaremos em João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, onde Jesus se encontra numa festa de casamento. Ele está à mesa com muitos outros convidados, ele não era o único convidado nesta festa, e durante a festa ele manifesta o seu amor para com os noivos e convidados. Por isso, nosso segundo ponto é: Jesus revela seu amor por nós em meio às muitas pessoas. E eu quero convidar você a ler comigo João capítulo 2, verso 1 e 2. Diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Na ocasião desta festa de casamento, o ministério de Jesus estava começando. Jesus ainda não era muito conhecido. Ele já tinha alguns discípulos, alguns seguidores, que também se encontravam nesta festa de casamento. Jesus estava lá simplesmente celebrando a vida, juntamente com os noivos. E talvez ele nem tivesse sido notado até aquele momento pelos demais visitantes daquela festa. Os noivos também estavam, como todos os noivos, tendo que dar atenção a todos os seus convidados. E Jesus se encontrava ali, meio que despercebido até então na festa. As festas de casamentos, dos judeus, nos dias de Jesus, duravam normalmente 7 dias. Você já imaginou você festando 7 dias? Esta festa, descrita por João, já estava perto do seu fim. Mas o vinho acabou. E Jesus, num ato de amor, para que a celebração não se interrompesse, de uma forma que trouxesse descontentamento para os convidados, que se sentiriam então, vamos assim dizer, não cuidados pelos anfitriões, afinal convidaram eles para uma festa e deixaram e permitiram que o vinho se acabasse no meio da festa. E também para que não se transformasse num descontentamento para os noivos, que se sentiriam a partir daquele momento também constrangidos por terem convidado amigos, familiares e pessoas para a festa, e agora eles não tinham o que oferecer para aquelas pessoas que lá estavam, e eles seriam dessa forma também envergonhados. E no meio disso, Jesus então participa dessa festa, transformando água em vinho. Se nós fôssemos fazer aqui um cálculo de quantos litros de vinho Jesus ofereceu ali para eles, naquele momento já final, quase da festa, em qual eles já haviam bebido bastante, porque acabou o vinho do anfitrião, aquelas talhas que eles possuíam, que cabia aproximadamente aí de 90 a 120 litros cada talha. Jesus encheu 6.
Então você calcula aí, se a gente arredondar, 600 litros ainda de vinho para aquela turma Jesus deu. Bastante vinho para eles, né? Continuarem a festa deles. E eu quero dizer para você hoje, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Jesus quer participar das grandes celebrações de suas vidas. Da minha vida, das nossas vidas. Então, convide Ele. Assim como aqueles noivos, convide Ele para a sua festa de casamento, para a sua festa de aniversário, para a sua festa de formatura, para celebrar com você os grandes momentos de sua vida. Jesus é aquele convidado que ninguém pode deixar de fora. Porque se você estiver passando por apuro, Ele é aquele convidado que vai resolver a sua história, a sua vida. Ele é aquele convidado que consegue te ver no meio das muitas pessoas. Que consegue se sensibilizar com a sua dor, mesmo que haja muitos ao seu redor. Mesmo que haja barulho de festa. Mas Jesus consegue te enxergar no meio de tudo isso e realizar sobre a sua vida o milagre que você precisa. Então Ele é o convidado que você não pode deixar de convidar. O seu amor por você fará a sua alma transbordar de vinho novo, vinho bom, vinho que só Ele pode te dar. Confie nele, confie em Jesus e você será honrado no meio da multidão. Amém? No Evangelho de João, ainda, no capítulo 4, Jesus senta em uma mesa diferente. Um poço. Neste lugar Ele revela seu amor por nós pecadores e indignos. E este é o nosso terceiro ponto. Jesus revela seu amor por nós, pecadores e indignos. Esta mesa não só era diferente, como ela estava colocada em um lugar geográfico que os judeus consideravam profano, em Samaria. Jesus invade os espaços profanos e convida à sua mesa os pecadores, homens e mulheres que a sociedade os rotulam de impuros, de sujos, imorais, indignos do amor de Deus. Seu amor se revela na mesa para todas as pessoas, inclusive os excluídos. Porque no reino de Deus não existe excluídos. Ele está aberto a todas as pessoas. Alguns não o querem, mas Deus abriu as portas do seu reino a todas as pessoas em Cristo Jesus. Seu amor se revela por todas as pessoas, e esta é a lição que nós encontramos agora em João, capítulo 4, do verso 4 ao 8. Veja as palavras agora que se encontram aqui. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nós vamos ler somente até estes versos. A afirmação era-lhe necessário passar por Samaria, ela não é feita porque não existia outro caminho.
mas ela é colocada intencionalmente para mostrar que Jesus desejava sentar à mesa com aquela mulher samaritana. A mesa de Jesus não precisa necessariamente ser um móvel de 4 pés e ter sobre ela os elementos que costumeiramente usamos para cear: o pão e o vinho. Em nossa igreja aqui, né, o pão e o suco de uva. Estes elementos que Jesus usou para nos ensinar são apenas símbolos de algo muito maior, que transpõe muito o valor real do pão e do vinho. Jesus pede para aquela mulher que lhe desse água para matar o quê? A sua sede. Embora acredito que Jesus realmente estivesse com sede pela caminhada que ele e seus discípulos haviam feito, o que de fato ele queria era iniciar um diálogo com aquela mulher, e assim lhe oferecer água viva para ela beber. Ele estava dizendo para aquela mulher que ela deveria beber dele, ou se alimentar dele. A água que ele tinha para oferecer faria jorrar nela vida eterna. Essa é a mesma figura para o pão que comemos em nossas celebrações, quando sentamos à mesa do Senhor e ceamos. Jesus é o pão da vida. Em João capítulo 6 nós encontramos ele falando exatamente estas palavras: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Água e pão, dentro desse contexto joanino, deste evangelho de João, é a mesma coisa. É a mesma figura, querendo mostrar que toda a fonte de vida vem de Jesus. Ele é o alimento do qual nós temos que comer. Ele é a bebida, o líquido, a água que nós precisamos beber. É Ele que sustenta toda a vida. O Evangelho de João está querendo nos ensinar isso. Todo o seu Evangelho, Jesus é a vida. João 14,6. O que está escrito, vocês lembram? Jesus falou, não é? O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, ele está em todo o seu Evangelho falando isso. É o centro da mensagem. Ele é a água que você tem que beber, que é vida. Ele é o pão que você tem que comer, é a vida. Ele é vida. Coisa maravilhosa, né? E Jesus gostava de sentar à mesa com os excluídos e rejeitados pelos religiosos de seus dias, a fim de mostrar para eles o seu amor e o amor do seu Pai. Inclusive ele convidava, né, para serem seus discípulos os rejeitados e excluídos. Por quê? Jesus estava sempre querendo mostrar que o reino de seu Pai está com as portas escancaradas para todo aquele que nele crer. Não importa o que dizem de você, não importa de onde você veio, não importa a sua história, não importa o que você fez ontem, antes de ontem, não importa o seu passado, Jesus está sempre chamando: beba, eu tenho água da vida para você, eu tenho pão da vida para você, e Ele para em qualquer lugar e monta a mesa para você, porque Ele é o próprio alimento. E Ele muitas vezes fez isso, para mostrar para os religiosos, que detinham o espaço sagrado, que havia sido construído por eles, aonde então eles normatizaram os comportamentos morais,
a fim de manipularem e sujeitarem as pessoas através do medo e da culpa. Que no reino dele é diferente. No Evangelho de Marcos, lemos que Jesus estava em uma refeição na casa de Levi, que é conhecido por nós, né, como Mateus, autor do Evangelho de Mateus. Levi ou Mateus era um publicano, um homem rotulado pelos religiosos como pecador. E segundo o Evangelho de Marcos, havia nessa refeição oferecida por Mateus em sua casa muitos publicanos e pecadores. É interessante que ele destaca isso, Marcos, que havia muitos publicanos e pecadores, entre eles estava Jesus, sentado lá na mesa, participando daquela refeição com eles. Então você pode imaginar que havia ali todo tipo de pecadores, muitos estavam lá. E essa foi a prática de Jesus que mais causou espanto e escândalo aos religiosos de seus dias. A partilha da mesa com pobres, com publicanos. Os publicanos normalmente, né, eram judeus até de, podemos dizer, razoável posse financeira, né? Recebiam do Estado, né, romano o seu saldo, além de que muitas vezes, alguns deles, como a gente conhece a história de Zaqueu, também aumentava um pouquinho mais a taxa de imposto, né, para ele embolsar algo além daquilo. Por isso eram pessoas até de uma boa posse. E Jesus sentava à mesa com esses pobres, sentava à mesa com os publicanos e também com os demais pecadores. Normalmente quando a Bíblia fala desses pecadores, ele está querendo falar de pessoas imorais. Aquelas pessoas que a sociedade considerava, né, lixo. E Jesus pegava o lixo da sociedade e sentava com eles. É com esses que eu quero. Os religiosos não conseguiam aceitar isso de forma alguma. Mas para Jesus a mesa, ela era para ser compartilhada com todos. O reino é para ser compartilhado com todos. A sua vida é para ser compartilhada com todos. A partir do pão, do vinho, da água, com publicanos e pecadores, fazia parte para os religiosos das práticas transgressoras de Jesus. Um dos grandes motivos que nós falamos, que levou Jesus a ser rejeitado como Messias. Comendo e bebendo com todos os excluídos, Jesus estava transgredindo aos olhos dos religiosos, que detinham o poder político, jurídico, legislativo, porque esses possuíam o poder da sociedade judaica. Então, aos olhos destes homens, cheios de poder, revestidos de poder, não é? Jesus estava destruindo as formalidades do comportamento social estabelecido por eles e religioso de seus dias. Jesus era um arruaceiro para eles. E ele estava realmente, Jesus, desconstruindo as regras que estabeleciam a desigualdade social de seus dias. Porque ele sentava na mesa de todos. Ele estava desconstruindo a estrutura religiosa que havia sido construída em torno do templo e do sacerdote. Ele estava desconstruindo também a espiritualidade normatizada pelos religiosos de seus dias. Ele não se enquadrava dentro daquela norma que eles haviam estabelecido de religiosidade. E ele mesmo disse: eu vou destruir este templo, em 3 dias eu vou construir um novo templo, não tem nada mais a ver com isso. Jesus quer sentar à mesa hoje com você que está aqui. Comigo, com todos nós. Não importa de onde você veio e como a sua vida se encontra hoje. E ele não está preocupado onde você estabeleceu a sua mesa. Talvez você estabeleceu sua mesa num lugar profano, numa terra de Samaria.
também não está preocupado se a sua mesa é farta ou não. Se você tem, né, água para oferecer a Ele, pão, churrasco, feijoada, Ele não está preocupado com isso. Porque o que Ele quer de fato e verdade é que você beba da água que Ele tem para oferecer. Ele quer te dar o pão da vida. E não importa se a sociedade de nossos dias te rotulou de pecador e indigno de ser amado por alguém. Não importa se os religiosos te condenaram ao inferno ou te expulsaram de suas igrejas. Jesus te convida para se tornar um com Ele, para viver da vida dele, para receber o seu reino. No capítulo 12 deste mesmo evangelho, Jesus está agora em Betânia, à mesa, com alguns amigos mais chegados. E logo após a ressurreição de Lázaro, e podemos dizer agora que em João 12, verso 1 e 2, Jesus revela seu amor por nós, se alegrando conosco. E este é o nosso quarto ponto de nossa reflexão. Jesus revela seu amor por nós, se alegrando conosco, né? Participando da nossa alegria. Veja o que diz João, capítulo 12, verso 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro havia morrido. Se você voltar no capítulo 11, você vai ler esta história. Jesus o ressuscitou depois de 4 dias. Diz que ele já cheirava mal, mas Jesus o trouxe de volta à vida. Essa ressurreição era um sinal evidente de que ele, Jesus, era o Messias, anunciado pelos profetas. Isaías 61, você vai ler lá. Depois, se você desejar, você pode ler do verso 1 ao verso 3, e lá vai estar escrito que onde havia choro e luto, o Messias, o Salvador, trouxe alegria e vida. Jesus. Após a ressurreição de Lázaro, Jesus deixou Betânia. Aproximando-se a Páscoa, Jesus volta a Betânia. Então, após a experiência da ressurreição de Lázaro, muitas pessoas começaram a se levantar contra Jesus, e ele sai e vai embora de Betânia. Quando a Páscoa está se aproximando, ele volta para Betânia, e é quando este jantar é oferecido a ele na casa de Simão, o leproso. A Bíblia identifica Simão como, né, o leproso. Neste lugar, na casa de Simão, o leproso, então esse jantar é oferecido na companhia de Lázaro, Marta e Maria. Segundo os estudiosos, né, Simão deveria ser chamado o ex-leproso, porque eles dizem que Simão só pôde oferecer um jantar e convidar as pessoas, porque agora ele estava curado. Já não tinha mais lepra, porque um homem que possuía lepra era considerado impuro e ele não podia sequer ficar na cidade. Então, se ele está agora em sua casa, oferecendo um jantar, recebendo várias pessoas, né, a qual ele convida Jesus, é porque este homem foi curado em algum momento por Jesus de sua lepra. Então, o que nós temos neste momento são duas famílias tremendamente felizes. Um homem que era leproso, um homem que havia sido excluído da sociedade, lançado para fora, não tinha sequer a oportunidade de estar com seus familiares, por causa da sua lepra. Ele é trazido de volta para casa, uma vez agora curado, isto é, reconhecido pelo sacerdote como um homem sem lepra, puro, está agora na sua casa, e ele tem a oportunidade de oferecer para Jesus um jantar. Ele convida Jesus, mas ele também chama Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus. Então você tem duas famílias sentadas à mesa com Jesus, feliz da vida, porque a vida fluiu dentro da casa deles. Jesus trouxe salvação para a vida deles. Jesus trouxe
cura para suas almas, cura para o físico, alegria brotava nesse jantar. Que coisa maravilhosa deve ter sido esta noite. E é no meio desse jantar, quando Jesus está ali sentado, Maria, que coisa linda, cheio de alegria. Olha só, esse jantar estava transbordando de alegria. Maria pega o perfume mais caro que ela tinha, e ela vai, e ela não se contém para mostrar sua adoração ao Senhor. Ela derrama aquele bálsamo caríssimo para aqueles dias. Ela derrama, cheia de alegria, adorando o Senhor. Meu irmão está aqui, está jantando, Senhor, por causa de ti. O Senhor trouxe vida. Eu estou aqui na casa de Simão. Ele está puro, é o Senhor. E ela está ali adorando. Enquanto ela derrama aquele frasco de perfume, adorando, tem um outro discípulo, está lá de longe. Poxa, aquele dinheiro podia ser vendido para dar para os pobres. Não consegue perceber o que está acontecendo. Não consegue perceber a grande alegria que está ali. O valor daquele que está ali encarnado. O próprio Deus. Amor sendo expresso, manifesto. Vida ressuscitada, vida curada. E a pessoa está ali preocupada. Estou preocupada. Para os pobres não era de fato, né? Porque a Bíblia mesmo diz que ele estava preocupado em embolsar o dinheiro, né? Ali era dia de festa. E você sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ele não estava numa reunião de GP, né? Ele estava celebrando a vida com seus amigos, que agora estava ali. Ele estava ali, poxa, recebendo deles gratidão, recebendo deles adoração. Que coisa tremenda, que coisa linda. Ele não estava ali nesse momento para fazer um culto formal. Sabe que a gente tem esses costumes, né? A gente fica tão religioso que em vez da gente celebrar, cantar, só deixar fluir toda a nossa adoração, tudo a gente quer enquadrar. E a gente, não, se eu vou lá na casa do irmão porque eu estou feliz da vida, porque Deus fez um milagre, eu estou estourando, não consigo. Não, mas tem que chegar lá, primeiro vamos cantar um hino, gente. Agora a gente vai fazer, e tudo é enquadrado, e a gente vive assim, sabe, tudo quadrado. Mas Jesus não estava ali não, gente, parou, vamos fazer primeiro um hino. Gente, agora, não, tudo está, né, fluindo livremente, todo mundo feliz, sentado à mesa, vem Maria, derrama um bálsamo, e Jesus está ali sendo molhado naquele perfume, escorrendo nele, mas ele está feliz porque ele sabe que as pessoas estão felizes. Nós precisamos adorar e soltar aquilo que está dentro de nós, com liberdade, a liberdade do Espírito. Eu queria estar lá nesse jantar. Eu fico imaginando como que isso devia estar lindo. Eu falo, Deus, né? Que coisa linda. Não era nada formal, mas havia muita gratidão. Gratidão. E eu quero dizer para você hoje também. Jesus quer participar com você. Sabe daqueles momentos que você compartilha só com os amigos mais chegados? Ele quer compartilhar com você. Ele não quer estar só lá naquela festa do casamento da multidão. Ele também quer se encontrar com você nessa festa de amigos mais chegados. Como ele estava ali com esses amigos mais chegados, né? Ele quer se alegrar com você pela cura de uma enfermidade que você vivenciou na sua história. Sabe, pela vida que entrou na sua casa, quem sabe através da restauração do seu casamento. Ele quer se alegrar com você. Ele quer se alegrar com você pelo nascimento do seu filho, da sua filha. Ele quer se alegrar com você pelo seu filho que se formou. Ele quer se alegrar com você pela vida. Sem formalidade, simplesmente deixa fluir em você essa adoração, essa gratidão no seu coração por Ele. E quem sabe, né, você também não vai pegar lá o bálsamo mais caro da sua casa e falar, Deus, é tudo para Ti. É tudo para Ti, porque tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, vem de Ti. Ele quer festejar com você as vitórias mais pessoais, aquelas mais íntimas, que você compartilha somente com seus amigos mais chegados. Não se esqueça dele, quando você for comemorar suas vitórias pessoais. Pois certamente, Ele é quem estava lá abrindo as portas que você não viu, para que você alcançasse essas bênçãos e vitórias. No capítulo 13,
Nós estamos estudando o livro de João, né? No capítulo 13. João relata o momento em que Jesus reuniu seus discípulos mais íntimos agora à mesa com ele. Agora ele trouxe a intimidade ainda mais profunda. E João estava lá, neste encontro, celebrando a última Páscoa com Jesus. E este foi o encontro mais pessoal com seus discípulos. E este é o nosso quinto ponto e o último desta noite. João 13, verso 1 e 2. Jesus revela seu amor por nós em um encontro mais pessoal. Eu quero ler este texto juntamente com vocês. João 13, 1, 2 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus reuniu seus discípulos mais íntimos para este último encontro, junto à mesa. Nessa última refeição com eles, Jesus revelou a eles o verdadeiro simbolismo deste ato de sentar à mesa para comer e beber. A lição fundamental da mesa é a comunhão com Ele, como fonte inesgotável de vida. Comer com Ele é comer dele. Pode parecer estranho, mas aquele que não come dele, o pão da vida, não tem vida com ele. Não tem vida eterna, pois ele é a vida. Aquele que não bebe de seu cálice, que não se coloca debaixo de seu sangue, não tem salvação, pois ele é a justiça de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Somente em Jesus temos o perdão de nossos pecados. Aquele que come do pão e bebe do cálice de Jesus, isto é, aquele que se alimenta de Jesus pela fé, e que recebe pela fé o perdão do Pai, através de seu sangue derramado na cruz do Calvário, se torna participante da vida de Jesus, por meio do Espírito Santo. A diferença desta mesa de intimidade para as demais mesas que nós falamos nesta noite é que nesta mesa Jesus não é mais só um convidado. Ele é o anfitrião e o Senhor da mesa. E Jesus te convida para esta mesa de intimidade. Ele quer que você se alimente dele e beba do seu cálice. Ele quer se tornar um com você. Ele quer se relacionar de uma forma íntima com você. Participar de sua vida, de sua história. Colocar ordem no seu mundo interior. Tirar os esqueletos que se encontram no armário do seu coração. Curar as feridas mais profundas da sua alma. Ele quer libertar você da culpa, do medo. Ele quer ressuscitar em seu ser a esperança, fazer fluir o amor de seu Pai em seu coração novamente. Ele quer te levar à sala do trono do Pai, juntamente com Ele. Ele quer compartilhar a sua vida vitoriosa com você. E na medida em que a vida dele vai sendo compartilhada com você, e vai enchendo a sua vida, o seu ser vai se enchendo de paz, de ordem,
Jesus não quer somente participar de suas festas. Ele quer que você participe da festa dele. E festeje com ele a vida. Nós estamos aqui sendo preparados para um dia também sentarmos no banquete que ele tem preparado para nós. Para mim e para você. Participar da vida dele é viver no reino dele, guardando os seus mandamentos livremente, movidos pelo amor somente. Eu vou terminar a minha reflexão lendo com vocês João, capítulo 21, verso 4, 5 e 9. João 21, 4, 5 e 9. Diz: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus havia morrido pelos seus amigos, pelos publicanos, pelos pecadores, pelos religiosos, por todos nós seres humanos, numa cruz. Seu sangue havia sido derramado. Seus discípulos agora, desapontados e perdidos, foram pescar. Nada pegaram. E aí nós vemos essa passagem: ao amanhecer de um novo dia, Jesus montou sua mesa na praia, no amanhecer do dia. E essa não é propriamente uma mesa como estamos acostumados. Jesus revelava mais uma vez a grande liberdade que ele possuía ao transitar pelas mais diferentes mesas, preparadas nos mais diferentes lugares. Isso se deve porque o amor não pode ser contido em uma mesa ou em um templo. O amor é livre para transitar nas mais diferentes mesas e nos lugares mais inapropriados para se montar uma mesa e chamar Jesus para fazer parte dela. Jesus é o amor entre nós, o amor revelado do Pai, é o amor que está encarnado, é o amor que nós cantamos extravagante. Na beira do mar, Jesus prepara um peixe na brasa e pão para seus amigos cansados de mais uma pescaria que não deu em nada. Aqueles discípulos estavam frustrados diante a realidade da vida que lhes parecia não levar a lugar nenhum. Desesperançados, pois aquele em quem colocaram suas esperanças, Jesus, morreu. E eles ainda estavam confusos. Como compreender e aplicar os ensinos de Jesus mediante a sua morte? Qual a nossa esperança se aquele a quem acreditávamos ser o Messias está morto? Mas neste cenário de cansaço, frustração, desesperança e confusão, Jesus surge no amanhecer do dia, ressurreto na praia, e convida novamente seus discípulos, que eram seus amigos e também pecadores, para sentar novamente à sua mesa e se alimentar da sua vida. Refeições para Jesus, o comer e o beber, eram oportunidades naturais para conectar corações. Ele queria se conectar novamente com seus discípulos, para aquecer almas e oferecer então esperança.
É na mesa que os sentimentos são conectados, que o caráter é construído e a confiança estabelecida. Jesus se sentava à mesa com a consciência da preciosidade do outro. Mesa é o lugar de consciência, consciência de quem Jesus é, de quem somos e de quem o outro é para nós. A refeição em torno da mesa, ela representa um ato comunitário, onde reforçamos nossos laços com Deus e também com os nossos irmãos da fé. Por isso que Paulo condenou a igreja de Corinto em seus encontros, pois ao invés dos laços serem reforçados na mesa, a mesa estava se tornando um lugar para autenticar as diferenças e divisões em que estavam. Mas a mesa também é o lugar onde reforçamos nossos laços com as demais pessoas, sejam elas publicanos, pecadores, onde nós abrimos as portas para que conheça o amor de Jesus através de nós. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Eu não sei como está o cenário de sua vida, e talvez você esteja como aqueles pescadores, cansado, frustrado, desesperançado e confuso. Não sabe o que fazer, não sabe no que crer, não sabe para onde ir, a quem recorrer, não sabe em quem acreditar. Eu quero dizer a você, hoje, não é amanhã, é agora. Este lugar é a sua praia de encontro com Jesus. Este lugar é o amanhecer hoje de um novo dia para você. Um encontro com Jesus ressurreto. E Ele te convida para sentar à mesa dele, para ter e beber da água viva. A mesa dele está posta diante de você agora. Ele quer que você receba da vida dele. Ele quer colocar sua vida em ordem. Ouça a voz dele. Ele quer ter comunhão íntima com você, compartilhar do amor do Pai com você, e nada pode deter o amor dele, se você desejar receber. Só depende de você abrir-se para que o amor de Deus inunde seu coração. O Ministério do Louvor vai cantar o último cântico. Depois que eles terminarem de cantar, eu vou orar. E se você é essa pessoa que está hoje aqui cansada, frustrada, desanimada, abatida, não sabe mais em que crer, não sabe como está a sua vida, o que está acontecendo, e você quer receber uma oração, a praia está montada, a mesa está aqui, Cristo está aqui. Se você quer hoje, venha aqui à frente, para que a vida de Cristo possa fluir, colocar ordem no seu mundo interior. Eu vou orar depois por você. Então, enquanto eles estiverem cantando, se você desejar, venha aqui à frente.